Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. E não, você não está no lugar errado. Você que está aqui na live semanal e está ouvindo essa introdução característica e famosa do Talentos para o Sucesso, é que hoje você vai pagar por um e levar dois. Olha que coisa interessante. Você vai pagar um e levar dois. Por quê? Bom, você vai entender isso já já. Deixa eu explicar primeiro por que faz um tempo que eu não apareço aqui para as lives semanais, tá? E aí você já vai entender o porquê dessa abertura aí do Talentos para o Sucesso. O que acontece é o seguinte, quem me acompanha nas redes sociais deve lembrar que algum tempo atrás eu tive um problema com um notebook Acer que eu comprei e que foi uma desgraça na minha vida. Só problema, só dor de cabeça, mas eu achava que nada podia ser pior, né? Então eu cansei de lutar contra o meu Acer, dele para minha esposa, e comprei um Dell para mim. Por que eu comprei um Dell? Vou explicar também. Porque na empresa lá de Campinas que eu trabalho há quase 20 anos, eu entrei lá na empresa para cuidar da parte de tecnologia. E uma das coisas que eu fazia, cuidando dessa parte de tecnologia, era ser o responsável por comprar novos computadores, por adquirir novos computadores. E a empresa já tinha quando eu entrei lá, já tinha uma política de comprar Dell. Eu não lembro muito bem por quê, mas eu sei que eu entrei, já existia essa política de usar Dell, e eu entrei na onda e comecei, sempre que ia comprar computadores para a empresa, comprava Dell, consequentemente passei a comprar Dell para mim também, e sempre fui muito satisfeito com o Dell, principalmente no que diz respeito a suporte. Sempre foi muito legal, muito bom, né? Então, resolvi comprar, já que o meu Acer estava dando dor de cabeça, resolvi comprar um Dell. E como eu não queria ter dor de cabeça, peguei uma graninha um pouco maior, fui lá e comprei um topzera lá da Dell. O que acontece? Sim, um raio cai duas vezes no mesmo lugar. Eu comprei uma máquina horrível, né? Que só dá dor de cabeça, só dá problema. E essa máquina foi para... Primeiro, o suporte da Dell entrou em contato e por telefone fez alguns procedimentos e não resolveu, a máquina continuava uma carroça, tá? Então, para vocês terem uma ideia do que está acontecendo, imagina que eu comprei uma Ferrari e minha máquina era um Renegade, vai. Tá? Aproveitando aí a moda que tá de falar de Renegade, né? Então, assim, por mais que, Renegade, um bom carro, mas eu paguei por uma Ferrari, né? E a máquina não estava uma Ferrari. Para vocês terem uma ideia do que eu estou dizendo, eu rodei uma ferramenta de benchmark que mede o desempenho do computador, e essa ferramenta ela mostra assim, ela pega 100 computadores com a mesma configuração e ela posiciona o teu numa escala então de 0 a 100, né? Obviamente, um computador top dessa mesma configuração vai estar na posição 100, né? O meu fica ali na posição 7, 8, ou seja, tem 90 e tantos computadores melhores do que o meu com a mesma configuração. Tá? Então, enfim, computador dando muito problema, com muita dificuldade, muito ruim. Acionei a Dell, o rapaz da Dell muito solícito, muito gente boa, me atendeu e fez alguns procedimentos, atualizou algumas coisas, tal, à distância, tal, e nada não resolveu. E aí ele pediu para que eu formatasse o computador. E para quem tem computador sabe, formatar computador é uma desgraça, né? Porque aí você formata tudo, tem que instalar tudo de novo, né? Eu ainda tenho todos os meus arquivos na nuvem, então essa parte do backup eu já não tenho mais problema, mas independente disso, né, muita coisa para baixar, para instalar. Eu entendo um pouco de tecnologia, afinal de contas eu era dessa área, então eu ainda tenho lá eu crio um winget, né? Um dia eu talvez explique para vocês aqui, eu crio um scriptzinho de winget que já adianta muito o caminho, instala muita coisa sozinho para mim, mas ainda tenho, por exemplo, que instalar todo o pacote da Adobe, né, instalar o Office já até vem ali quando você instala, hoje em dia, né, instala o Windows, eu acho que até vem, mas enfim, trabalho, enfim, toma-se muito tempo, né? E aí o que acontece? Eu peguei e comecei a fazer esse procedimento no computador, então isso leva
um tempo, né? Aí, feito todo o procedimento, eu meço o desempenho do computador e ele melhorou, óbvio, formatou, apagou tudo, melhora. Mas melhorou, assim, de uma maneira irrisória, né? Aí, abro um chamado na Dell, a Dell pediu para eu levar meu computador na assistência técnica lá em Campinas. Levei o computador lá, então vou para lá, vou para Campinas, deixo o computador lá e eu recebo uma informação, que eu não posso dizer de quem, obviamente, né? Mas eu recebo uma informação de fonte confiável, né? Fonte fidedigna, com credibilidade, de que eu comprei uma bomba, de que eu comprei um computador que vem dando muito problema, que muita gente está reclamando e tal, né? Mas que, enfim, deixei lá na Dell para que fosse feito todo o procedimento de troca de peças, né? Bom, a Dell me deu 12 dias úteis de prazo, já passou isso há muito tempo, e aí fica lá na manutenção, e aí eu tô trabalhando com um computador temporário aqui e tal, emprestado, e limitado, bem limitado comparado ao meu, né? E que não tem a capacidade de fazer tudo o que eu precisava fazer, esperando que essa manutenção fosse feita. Essa semana passada, eu recebo a informação de que a manutenção foi feita, só que o técnico rodou uma ferramenta de benchmark para que faz essa comparação que eu contei ali atrás. Como a minha conta está conectada, minha conta do Google está conectada lá e está conectada aqui, eu vi os resultados, e os resultados ficaram desanimadores. Eu acionei, falei, olha, resultados desanimadores. E aí o técnico virou para mim e falou, tá, então vamos trocar a placa-mãe. E aí vai mais um tempo, troca a placa-mãe, né? Enfim, na verdade isso aconteceu algum tempo atrás, troca a placa-mãe, trocou a placa-mãe, ó, teu computador está pronto, pode vir buscar, melhorou, realmente melhorou, mas ainda está muito ruim, tá? Para vocês terem uma ideia, ele ainda não está nem entre os 50 melhores computadores com a mesma configuração que ele, né? Então eu acionei a Dell e disse, olha, o computador foi para manutenção e ainda está ruim e eu quero meu dinheiro de volta, ou quero uma máquina que seja condizente com o que eu paguei, né? E aí o atendente vira e fala, não, então vamos fazer o seguinte, vamos atualizar o firmware do SSD, né? E aí, cara, não é isso que vai resolver, enfim, tá essa briga, tá? Então, só para vocês entenderem toda a história, há muito tempo eu estou brigando com a Dell por conta desse computador. A grande vantagem, comparado ao Acer anterior, é que tá na garantia, então vai ter que resolver de alguma forma, né? Mas para vocês terem uma ideia, eu estou agora usando o Acer antigo, que era o que me deu muita dor de cabeça, e ele está muito melhor do que estava o meu Dell novo antes de ir para manutenção, tá? Por que eu estou contando tudo isso para vocês? Para explicar o que está acontecendo com as lives semanais e com o Talentos para o Sucesso, tá? Talentos para o Sucesso, para quem acompanha, deve ter percebido isso, que esse ano a gente lançou um episódio inédito, né? Um episódio gravado no ano, que foi um episódio onde a gente falou sobre o talento e a harmonia. E os outros episódios do ano ou foram da série gravada no ano passado, eu e a Rebeca, ou vocês devem ter percebido que em 2 ou 3 semanas, duas ocasiões, o que aconteceu foi que eu republiquei episódios antigos, tá? Então, sim, uma oportunidade de quem não ouviu, ouvir novamente esses episódios, mas também isso aconteceu por um motivo muito simples. Eu não tenho minha máquina atualmente para editar nem as lives que eu gravo aqui, nem o podcast, tá? As lives ainda é mais fácil. Por quê? Porque a live sou só eu, então é um vídeo. Imagina que eu tenho um vídeo para editar, ir cortando, ir ajustando, tirando, enfim, eu edito muito pouco a live, mas, enfim, é um vídeo só. O Talentos para o Sucesso, se vocês pegarem, por exemplo, esse episódio de harmonia, nós éramos em 4 gravando. Então, são 4 vídeos para serem editados, né? E ajustando um com o outro, enfim, demanda um poder de processamento muito maior
que a minha máquina foi comprada para fazer isso, esse Dell, mas não estava fazendo a contento, apesar de que estava fazendo, mas me fazendo ter úlcera, gastrite e tudo mais. E com o Acer, fora de base, fora de cogitação, eu consegui fazer isso, tá? Então, é isso que está causando esse ato de eu preferir, eventualmente, nem fazer as lives, por enquanto não resolvo esse problema do computador. E do podcast, a gente vai, por exemplo, gravar agora um episódio novo amanhã, que talvez, se der tempo, sai na próxima terça-feira, se der tempo de editar, mas se o meu Acer aqui não der conta de editar, vai acabar saindo só na outra semana, e aí isso demanda que na próxima semana saia ou um episódio repetido, ou um episódio como esse que eu estou fazendo agora, simplesmente sem edição, uma coisa mais rápida, para que vocês não fiquem sem o podcast, mas que caiba dentro da capacidade de processamento da máquina atual, tá? Então, estou fazendo toda essa introdução, explicando tudo isso, para que vocês, primeiro, tenham aqui um pedido de desculpa, uma justificativa do porquê que isso está acontecendo. Não deixem de assinar, não cancelem a assinatura aí, tanto do meu canal do YouTube para receber as lives, quanto principalmente do Talentos para o Sucesso, porque a gente vai sim gravar, vai ter conteúdo original, mas aguentem aí, tenham um pouco de paciência até eu resolver esse problema. E se tiver alguém da Dell ouvindo esse episódio, saiba que a culpa disso tudo é de vocês.